Meus irmãos, hoje a conversa era aquela que o povo de Candomblé, o povo, presta atenção, de Umbanda conhece bem. Que nós falamos erradamente de obrigação. Parece até que você está sendo forçado a fazer uma coisa que você não quer. Aí a gente fala assim, não, que eu vou tomar minha obrigação, eu estou sendo obrigado. Essa palavra surgiu na Bahia antiga, quando as pessoas que eram do Candomblé iam no seu ambiente de trabalho dizer que eles tinham obrigações a cumprir com a religião. Como o católico também tem obrigações a cumprir com sua religião, o evangélico também tem. Todos têm aquelas obrigações a cumprir com sua religião. E o Candomblé não poderia chegar e ser diferente. Mas aí é que está a situação. O Candomblé, ele tem uma situação porque é uma religião que ela mexe com a nossa vida. Seja nossa vida material, trabalho, emprego, a nossa saúde, a nossa vida em termos de relacionamento e a nossa vida espiritual. Então você vê só uma coisa, o Candomblé, ele mexe com determinadas coisas na nossa vida que possivelmente outras religiões não mexam. Mas aí você pergunta assim, qual a diferença do Candomblé para a Umbanda? Normalmente, quem está na Umbanda, existe uma necessidade de buscar a espiritualidade, de evoluir, de crescer. Já quem está no Candomblé, o Candomblé tem uma preocupação seguinte, eu vou chegar, cuidar da minha filha para que ela tenha, ou ele, né, tenha um bom emprego, uma boa casa, boa alimentação, saúde, para que ele então possa se dedicar à sua espiritualidade. Porque o Candomblé, como o Batuque, tá? O Candomblé e o Batuque são duas religiões vindas, né, com bases africanas. Eles têm a primeira preocupação, como eles são baseados na natureza. Veja só uma coisa, qual a primeira necessidade que o animal tem dentro do ciclo de vida dele? A primeira coisa é ele se alimentar. A segunda necessidade dele é ele se abrigar, se cuidar e se preservar. E essas duas necessidades se misturam. Então o Candomblé, ele se preocupa o quê? De dar à pessoa que é do Candomblé uma situação em que possa ter uma boa vida, uma boa casa, um bom emprego. A gente fala emprego, mas é meio de subsistência, que ele possa ter um bom alimento, possa chegar e ver. Isso que o orixá do Candomblé está interessado. Porque, veja só uma coisa, barriga vazia, a fé não fica muito legal. Tá? Você vai ter a fé, você vai ter tudo já, mas você não vai poder se concentrar. Então, o orixá do Candomblé, ele se preocupa em chegar e trazer para você uma sempre cuidando do orixá, porque o orixá também vai te dar condições de você estar lá.
rezar de barriga vazia é muito difícil. E a palavra candomblé, ela quer dizer, na língua ban, local de oração. Isso é importante você entender. Quando você diz assim, eu vou a um terreiro de candomblé, você vai a um local de oração. Um local onde se ora. Em você lá, você tem o Ibo Olodumare. O que é Ibo Olodumare ou Ibo Olof? É a presença constante de Deus dentro da casa de Axé, em que você vai se dedicar. Você vai... E nós vemos hoje as pessoas chegam e dizem assim, não, eu tenho que tomar minha obrigação, como se fosse uma coisa. A palavra obrigação, ela seria a tonce e colher e impor. E são ciclos de renovação que lembra muito a colheita. Como também, quando nós falamos do Lubagé, que é em algumas casas até a festa do Molu, o Lubagé é o quê? Aquela situação que se repete sempre. Tá? A mente, tudo que tem de acordo com o ciclo. Por isso, quando as mulheres estão naquele período, nós falamos que elas estão de Bagé, porque é aquilo que se repete sempre, tá? E modifica. Então, aí você chega e vê. Quando você vai tomar sua obrigação, que na realidade você vai renovar seus votos para iniciar uma nova etapa na sua vida, isso é que a obrigação chega e faz. Você está encerrando uma etapa da sua vida e está começando outra. Aí você diz, não, eu vou atrasar minha obrigação. Você, na realidade, você está atrasando o começo de uma nova fase na sua vida que deveria chegar e modificar. Aí, quando você vai tomar aquela obrigação atrasada, o que acontece? Meu irmão, o que acontece? Segura, senta, porque agora a situação ficou ruim. O que acontece quando você está viajando com uma mala pesada, aquela sua bolsa, bagagem, tudo, e você desce fora do ponto? O que você vai fazer? Como que você vai carregar? Como que você vai entrar novamente na condução que você deveria chegar a ver? Porque veja só uma coisa, a espiritualidade, ela tem um ciclo completo. O que eu falei, é o Bagé, em que é associado à menstruação das mulheres, ou seja, que vem de período em período. Então, você tem a sua iniciação, a obrigação de 1, a de 3 e a de 7. Porque em cada um desses períodos é encerrada uma coisa e começada outra. Agora, se você chegou e não desceu um ponto, você vai descer bem mais adiante, aí vem aquela pergunta. Aonde que eu pego o ônibus ou a condução para ir para o local tal que eu quero ir, que eu desci fora? E você já viu que os problemas são imensos. Principalmente se você já estiver com algum outros problemas, tudo que depende dessa obrigação para encerrar aquele ciclo e começar outro. Essa é a situação que está acontecendo com você. Aí você não encerrou um ciclo, você ainda desceu com aquela carga toda espiritual, está arrastando, a sua vida não está andando e você não sabe o que você vai chegar e fazer. E o que você tinha que acontecer, porque veja só uma coisa que eu vou chegar e colocar. Ninguém vive sozinho, isso você já sabe. Você reencarnou com determinadas pessoas que vai ter determinados acontecimentos e você faz parte dessa engrenagem.
automaticamente, se a engrenagem rodou sem você estar na posição, o outro entrou no seu lugar. E a engrenagem da vida continuou. E você ficou para trás e você vai ter que agora correr, fazer alguma coisa para tentar achar o seu lugar ao sol. Isso que acontece quando se toma obrigações fora do tempo. A obrigação está, você tem que tomar o quê? A obrigação ano que vem, já começa a fazer tudo isso. Um ano antes tu já começa a preparar, ver o que precisa, a roupa vai ser essa, vai ser isso, aquilo outro. Está chegando perto, você já resolve o problema dos bichos. Mais perto um pouquinho, comida seca. E nessa situação toda, você já é a parte essencial, porque sem o lobo dá ruim de todo. Não existe porque o lobolo é que faz movimento vibratório da energia. Sem o lobolo você vai fazer aquele tipo de coisa. É igual você está com o celular carregado. Presta atenção, você carregou o celular, você tem os contatos isso que acontece. Então, muitas vezes nós imaginamos o quê? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro lá, mas presta atenção. O lobolo é a parte essencial de tudo. Aí você vai chegar e dizer assim, Pai de Santo, e o que é o lobolo? Cada casa tem uma situação diferente e você deve perguntar a sua Ielorixá ou o seu Babalorixá. Meu pai, a mãe, como que eu resolvo o lobolo? Eu, Alexandre, eu resolvia essa situação sempre no ano que eu tinha que tomar obrigação, logo no início, para quando chegar na obrigação, não precisar mais ter problema com o povo. Já estava com os bichos, já estava com isso, a roupa já estava garantida. Então, é importante. Aí você chegou, tomou a obrigação sua. Quando você começou a fazer a obrigação, você tem um período em que você está saindo daquela situação que você estava e você estando em outra. É aquele momento que você desce numa rodoviária ou no aeroporto em que você vai mudar de avião, você vai mudar de ônibus, tudo. E é importante esse momento. Você está em situação. Aí você chegou, tomou a nova condição, que aconteceu hoje, e você vai seguir. Então, meus irmãos, na obrigação, o mais importante é que você está encerrando uma etapa. E a nova etapa, dependendo do que você está fazendo na obrigação, que é saber se seus outros estão positivos e negativos, ou o seu abalorixá vai ter isso, cuidar dos seus orixás, tudo para quê? É a revisão que você faz antes de viajar. Se você tem uma moto, você tem um carro, você tem alguma coisa, vai fazer uma viagem, você sabe como é importante fazer uma revisão para você não ter problema durante o caminho. Então, isso é que eu estou colocando para vocês todos chegarem a entender. Tá? Aí você chega e diz o seguinte, mas todo mundo pode chegar e fazer as obrigações? Meus irmãos, Ogã é QED, rodante, deve chegar a fazer.
Quem é de Umbanda, pessoas às vezes falam assim, não, mas eu não sou de Candomblé, eu sou de Umbanda. A Umbanda, as obrigações são os amancios, e que você faz num período. Então, cada vez que você faz um amanci, você está mudando uma estrutura dentro da sua cabeça, dentro da sua espiritualidade, que aquilo vai refletir na sua vida. E você não fazer isso, você vai viajar, você vai passar as coisas todas, essas perdas vão se acumular na sua espiritualidade, vai ser como se você estivesse arrastando uma coisa. É onde nós falamos que é o arrasto, tá? Porque ficou coisas presas em você, coisas negativas. E essas situações negativas vão se acumulando, acumulando. Aí você arranja um problema com uma pessoa não gosta, dá-lhe uma queimada, e essa queimada destrói tudo que você construiu. Aí você vai dizer, porra, mas o cara fez um trabalhozinho, pouco, tudo. Sim, ele fez um trabalhozinho daqueles michuruca, vagabundo, mas você já estava com um monte de situações e aquilo foi. Imagina só, você está com uma saca carregando nas costas, vem alguém, passa uma faca, uma gilete ali, corta aquilo tudo, chega em casa. Isso que acontece. Aí vai todo o seu axé, todas as suas coisas boas, tudo que sua espiritualidade de Deus está tudo caindo pelo chão. Então, esse momento de você conhecer, você fazer suas obrigações, na realidade não é obrigação, é uma renovação com reiniciação. Porque veja só uma coisa, a cada momento é uma iniciação. Você foi iniciado para o orixá. Sua vida deu uma mudança. Aí você teve uma outra iniciação na obrigação de um ano. Porque o que não pôde ser feito na feitura, você não teve condições, e vamos ver mais adiante tudo, você faz na obrigação de um ano. Então você já tem uma situação melhor. E aquilo vai refletir na sua vida, porque você encerrou um ciclo, você já está começando outro. Agora, como que você começa esse outro para ele trazer positividade na sua vida, ou luz positiva, e aquela situação que vai resolver sua vida, tudo depende de você. Que é uma combinação entre o lobolo, o orixá, o lodu. São energias que se movimentam e que não devem deixar de ser cuidadas. O orixá, ele, além de ser, presta atenção agora, o que eu vou explicar, ele é um ser espiritual, é como um espírito, é o Emi, a palavra Emi quer dizer espírito. Egum, quando você escutar falar Egum, você está falando de um espírito que está com uma missão. Agora, se você falar Oku, é espírito atrasado, obsessor, essa situação. Emi é um espírito elevado. Você é um Emi Araê, porque você é um espírito no corpo material. Tá? Não deixa de ser um ego encarnado, porque você é um espírito que tem a missão de dirigir um terreiro de Umbanda, você tem a missão de dirigir um candomblé, você tem a missão dentro de uma casa de candomblé, dentro de uma casa de Umbanda, ou dentro de uma igreja, ou seja o que for, você tem uma missão. Dentro da medicina, dentro do seu trabalho, preste atenção nisso. Então, é importante as obrigações. As obrigações, elas indicam o início de um novo ciclo. É quando você faz o plantio, logo depois vem a chuva,
uva e as sementes começam então a germinar. Esse é o momento. Então, não entra para fazer sua obrigação contrariada, porque nem fazer santo, porque isso cria um bloqueio. Você está bloqueando mentalmente aquela energia que era para você estar recebendo. E aí tudo seu vai dar errado, as coisas vão dar meio certo, meio tudo, não se resolve como você quer. Por quê? Porque você não deixou. Eu não tenho vergonha de chegar e dizer, eu nunca quis entrar para o caminho. Eu era wicano, astrólogo, mas quando tive de fazer ação, eu procurei saber o máximo da onde eu estava. E aqui estou. E cheguei à conclusão que o candomblé precisa que a gente chegue e trabalhe com ele para ele chegar a crescer, porque ele vai nos ajudar a crescer. Então eu procuro deixar o conhecimento para aquelas pessoas, porque o conhecimento ele não é meu. Os fundamentos do candomblé não são meus. Os conhecimentos e os fundamentos do candomblé, quando eu cheguei no candomblé já existiam, eu apenas utilizo ele e vou deixar para aqueles outros. É como você chegar na beira de um rio e beber água e você achar que você que criou a água é sua e que você vai morrer e vai acabar, o que também não é grande verdade. Meus irmãos, eu quero chegar e colocar uma situação para vocês, presta atenção. Babalorixá e Alorixá, Ogã, Eked, Oloí, ele não pode morrer levando conhecimento, porque o espírito dele fica vagando. Ele é assolado pelo remorso perante o Duduá. Ele recebeu a missão de utilizar, trabalhar e passar adiante. Porque quando você passa o conhecimento, você passa a responsabilidade. E quando você não passa o conhecimento, a responsabilidade fica com você. E se aquela pessoa errar, você é responsável. Então, isso é importante de entender. Porque muitos babalorixás e alorixás não querem, né? Alguém que eles não vão ensinar tudo, é mil, é mil, é mil. Isso está sendo avarento. Que nem aquela pessoa que é avarenta com a comida, que é avarenta com o dinheiro, não vai levar nada. Não vai nada por agora. Você foi uma pessoa boa, uma pessoa decente, vai ser lembrado. E a pior coisa que acontece para nós é quando os nossos descendentes se esquecem de nós. Isso nós sentimos porque o Babalorixá e a Orixá, o Ogã, Eked, e aquelas pessoas de repetição, a gente esquece de uma coisa muito. Então, o esquecimento é a pior coisa que nós temos. E como que nós podemos combater isso? Procurando chegar e ser lembrado, fazendo boas ações, fazendo coisas boas, porque no mundo espiritual isso vai ser repetido. A pessoa, muitas pessoas chegam, não conseguem entender, falam assim, rapaz santo, o senhor fez isso para fulano, fez aquilo lá, ele te deu as costas, fez isso, ele fez isso. Mas o orixá dele, a espiritualidade dele me cobriu de bênçãos e de axé. E todos da casa, porque o orixá deixou de dar para o filho para dar para aqueles, porque se sentiu envergonhado, porque o filho de santo, a filho de santo, foi iniciado, foi feita as coisas tudo e todo mundo doou.
amor e carinho, e ele não entregou. Então, meus irmãos, conforme diz, a imortalidade é a lembrança. O Babengar está citando isso, e é uma grande verdade. Nós só entramos para a imortalidade quando a lembrança é, mesmo entrando pela imortalidade, nós temos as nossas obrigações. Eu vou recordar a vocês que, mesmo com a morte, a obrigação não cessa. Aí vocês vão me perguntar, isso. Eu vou lhe dizer, nós temos um compromisso forte. Então, quando morremos, nós continuamos trabalhando. Os kardecistas afirmam que com a morte nós vamos para um plano, vamos para isso e para o outro lado. O Candomblé diz o seguinte: você morreu, você vai assumir o seu lado espiritual e trabalhar em prol daqueles que estão aqui. O Benedito Rui Barbosa copiou essa situação quando ele criou o personagem O Velho do Rio, em que cuidava da família de todos eles. E no capítulo final vocês vão reparar que quando o filho morre, chega e diz assim: pai, você que é do Velho do Rio, você que é o Velho do Rio, e ele diz: não, eu fui até agora. Agora é você que vai assumir, vai cuidar da nossa família conforme eu cuidei até agora. Esse trabalho agora é seu. É a sua obrigação. Então, meus irmãos, vocês observem, minhas irmãs também, que obrigação, na realidade, as tarefas que nós temos que fazer. Desde criança, nós temos nossas obrigações que precisamos trabalhar. O espírito não pode ficar ocioso. O candomblé proíbe que se fique ocioso. Temos que estar sempre trabalhando, movimentando, porque o movimento é que gera tudo. É isso que eu gostaria de colocar. Então, vocês estão sabendo que obrigação é trabalho e compromisso. Não é só um olo do mar. Porque quando você chegar e estiver no plano espiritual maior, você vai continuar trabalhando no universo, em situações todas, na espiritualidade maior. Olof, através do Olorum, Olodumare e a Jagumare, e o Duduai, dizem o seguinte: o espírito não pode ficar ocioso, parado, sem se movimentar. Ele começa a estagnar, ele começa a entrar e se fechar e tem dificuldade de novo. Então, meus irmãos, o trabalho é o movimento. Aí tem sua obrigação, começa a trabalhar logo as roupas que você faz. Junto com as roupas, você já faz o lobo. Aí você terminou roupa e lobo, os animais, vai ser preciso. Já corre atrás, já deixa para. Depois, só para encerrar, complementar, você parte para a parte de secas, que vai ser insertar aquelas outras situações, e você faz também as coisas de casa de erva que você já fez, já está tudo engatilhado. Isso é importante. Para quem está fazendo santo pela primeira vez, tudo, nós do Axé Barato lá, nós temos o quê? O caro. O caro é o momento em que aquela pessoa vai entrar para fazer santo e ela é assistida pelo seu padrinho ou sua madrinha. E sempre, tradicionalmente, por normas nossas, sempre é uma pessoa da casa. Porque é um irmão que vai assistir ele, vai estar presente aqui. Não adianta você chegar, não, porque vem um pai de santo que é daqui, que é de lá, que eu não sei de onde, que vai tirar o nome. Tirou o nome, nunca mais vê, não sabe como é que está o afilhado, se o cara está tendo algum problema ou não.
Porque veja só uma coisa, nós lá temos o quê? Cara, um é filhado do outro não sei o quê, mas também são irmãos. Aí não está indo, liga para saber qual é o problema, o que está passando. E isso é importante. Isso une o axé, chega e puxa. Aí você, quando coloca uma pessoa para fora, não dá. Vocês veem só uma coisa. A própria igreja evangélica, ela procura que as pessoas, seus membros, se casem entre si, estejam sempre juntos, tenham um bom relacionamento. Para quê? Para congregar. É conforme o Babengar e o Goicoritá diz, para somar, entendeu? Para somar e crescer. São algumas palavras e é aquele negócio. Pai de santo, mãe de santo pode não saber tudo. Por que pode não saber tudo? Porque é que as outras coisas você vai aprender com as pessoas no dia a dia. Não adianta você pensar que sabe. Cada um das pessoas na casa é um livro, é uma página de um livro em que você vai ler uma história diferente, é um momento diferente. Por isso que na casa de santo nós temos muitos pesos e muitas medidas, porque todos são iguais e os problemas são iguais. Porém, a base é a mesma. Muito axé, boa luz, Exu abençoe a todos e o do mar também. Abençoe suas casas, suas cabeças, suas famílias. Muito axé.